Jair Bolsonaro obteve inconteste vitória ao eleger seus aliados Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e Arthur Lira para a presidência da Câmara. Podemos sim dizer que Jair Bolsonaro fez barba e bigode na eleição de ontem. Contudo, o que isso quer dizer para a sequência do seu mandato, para o arranjo político eleitoral de 2022? Quer dizer muita coisa. Inclusive nada. As consequências políticas da eleição de ontem no Congresso Nacional, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, dia de festa no mar. Salve Dorival Caymmi, salve Iemanjá. Sim, 2 de fevereiro de 2021 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal, por favor, se inscreva aqui. Se inscreva aqui, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo que tem vídeo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo aqueles vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Democracia, política, história, cidadania, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva aqui agora no canal, aqui e agora no canal, porque eu tenho a honra de ganhar a sua nobre companhia e você ganha vídeo novo todo dia. E você aproveita e já ativa as notificações, ativa o sininho aí, porque o que acontece? Eu posto o vídeo, o YouTube já lhe manda o recado avisando que tem coisa nova aqui no canal e você já assiste. Novinho, quentinho, pãozinho quentinho, aquele melhor de todos. Vamos lá. Hoje o vídeo temos muita coisa a falar sobre o que aconteceu no Congresso Nacional ontem. Primeiro, vamos entender o processo, o que aconteceu, o que levou à construção dos nomes de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A campanha de 2018 ela foi muito calcada num discurso que nós, que acompanhamos o cenário político, sabíamos que era mentiroso da nova política, mas alguns incautos, inexperientes, ou essencialmente calhordas, preferiram acreditar em outra coisa, né? Acreditar que um deputado que havia colocado sua família toda na política, que havia já exercia mandato há muito tempo e de baixíssima produtividade, essa pessoa, este ser lamentável, chamado Jair Bolsonaro, encarnava uma nova política. Parcela do eleitorado se convenceu nisso e embarcou nesse projeto. Em 2018, muita crítica ao que se chamava da velha política e tudo mais. Isso começa a ser corrigida, essa rota, já no início de 2019. Jair Bolsonaro, é preciso reconhecer, montou seu governo tentando isolar os partidos e fortalecendo as bancadas temáticas da Bíblia, da bala, do agronegócio e tudo mais. Conseguiu montar seu ministério calcado nisso e, devido à afeição de Rodrigo Maia com a pauta econômica, conseguiu tocar a reforma da Previdência no seu primeiro ano de mandato, em 2019. Isso começa a degringolar a partir de 2020, veio a pandemia, vieram os arroubos autoritários e antidemocráticos de Jair Bolsonaro, endossado por aquela corja que o cerca, e você tem um cenário de hoje, início de 2021, muito diferente daquele em que Jair Bolsonaro inicia o seu mandato. Naquele contexto, Rodrigo Maia conseguiu exercer a sua influência, e em dados momentos até flertando com o bolsonarismo, consegue a reeleição, já que ele vinha de uma eleição anterior, já no período de Michel Temer. O Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre contra Renan Calheiros, uma vitória surpreendente numa articulação bem sucedida de Onyx Lorenzoni, ele consegue ir ao Senado, e você tinha dois aliados, que depois eles apanham muito, Alcolumbre e Maia, porque viraram espantalhos da completa falta de competência e articulação política do governo Bolsonaro. Então se falava que o Congresso não deixava Bolsonaro governar. Não era incapacidade gerencial, incapacidade de propor, incapacidade de articular e construir consenso de Bolsonaro e sua equipe que o impediam de governar. Era o Congresso. E esse discurso colou para a parcela do seu eleitorado. Agora você vê que o cenário é muito diferente. Vamos lá, um breve resumo de quem é Arthur Lira. Vamos falar primeiro. Vamos falar primeiro da Câmara dos Deputados, depois a gente fala do Senado, porque o Senado é mais tranquilo. Arthur Lira, ele é deputado federal pelo Pará. Ele já foi pelo Pará, não, perdão, por Alagoas, Jesus. Deputado federal por Alagoas,
já foi vereador em Maceió, já foi deputado estadual. O seu pai é um político de longa trajetória, já foi deputado estadual por Alagoas, deputado federal, senador por Alagoas. Atualmente, ele é prefeito em Barra do São Miguel, que é uma cidade no litoral sul de Alagoas. O Benedito de Lira tem 78 anos, é atual prefeito, mas uma figura que tem tradição na política alagoana. Então, ou seja, vem de uma família política, empresário, advogado, agropecuarista e uma figura centrão raiz. Responde a processo, tem problema. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de chefiar um esquema de rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Os desvios seriam na ordem de 254 milhões de reais. Veja você, esse era o nível da rachadinha dentro da Assembleia Legislativa de Alagoas. Amigo, brother de Eduardo Cunha, o líder do Centrão, que hoje encontra-se preso em casa, é verdade, mas preso em prisão domiciliar. Ele também, o Lira, ele responde por improbidade administrativa, é réu no Supremo Tribunal Federal, é réu no STF, e ele, mesmo com condenação em segunda instância na esfera civil, ele conseguiu ultrapassar a barreira imposta pela ficha limpa e a sua eleição de deputado federal graças a uma liminar do TJ de Alagoas. Então é essa figura, o Arthur Lira, de longa tradição política, né, que é o cara que vai coordenar, comandar a Câmara nos próximos 2 anos. Isso significa tranquilidade para Jair Bolsonaro? Em certo sentido, sim. Você vai ter, pelo menos num primeiro momento, alguém com muito menos tendência a declarar sua independência da Câmara, até porque deve muito do seu mandato ao dinheiro despejado no Congresso Nacional, esse mandato agora, né, na presidência, ao dinheiro despejado pelo Executivo no Congresso Nacional. Então, no primeiro momento, essa relação vai ser construída, creio que com alguma harmonia. Alguns projetos da pauta de costumes deve ser colocado à votação, e aí é o seguinte, né, isso colocar para votação não quer dizer aprovação, precisa ser feito um trabalho junto ao plenário, junto ao corpo de deputados, para que consiga andar isso no Congresso Nacional, para que isso consiga andar no Congresso Nacional. A pauta econômica, se o governo conseguir se organizar para apresentá-lo, que é bom lembrar, a incompetência de Paulo Guedes muitas vezes cobra seu preço por não se conseguir articular, não conseguir levar isso adiante e tudo mais, então é provável que isso sim consiga andar. Então Arthur Lira é esse que historicamente está alinhado a quem estiver no governo, já foi base de Dilma, já criticou Bolsonaro em 2019, hoje é brother de circunstância, não é brother raiz, é brother de circunstância, como o Centrão costuma ser, né? O Centrão, a ideologia do Centrão é cavar espaço. E aqui eu não estou falando de corrupção, estou falando de espaço político no governo, de emendas e tudo mais. A gente sabe que 3 bilhões de reais extra das emendas foi distribuído para que os deputados, os parlamentares, escolhessem e endossassem as preferências de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Arthur Lira é quem tem a responsabilidade de tocar esse trâmite no Congresso Nacional, muito bem articulado. Ele começa gerando arestas, né? Ele foi numa tentativa, numa composição que havia sido feita por Rodrigo Maia, ele desfez os blocos partidários que indicariam nomes para a composição da mesa. Então PT e PSDB são os maiores prejudicados nisso, e eu não sei se construindo brigas assim, Arthur Lira terá vida fácil. Se ele tentasse uma composição, alguma coisa, uma articulação mais delicada, talvez ele fosse melhor sucedido em seus primeiros passos. Não sei como é que vai ser a sequência de fatos, porque o Centrão, cara, ele é insaciável em relação a espaços. Até quando o Bolsonaro vai conseguir ceder e até quando vai ter competência gerencial para tocar esse processo? Porque muito que Jair Bolsonaro prometeu para aliados, ele não conseguiu cumprir. E isso gera insatisfações. E a traição é a rotina para Jair Bolsonaro. Podemos estar aqui rapidamente de cabeça: Bebiano, General Santos Cruz, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Delegado Valdir, MBL e vários outros que estiveram em dado momento aliados a Jair Bolsonaro, e por uma discordância ou outra, por circunstância e tal, não sei o que, Major Olímpio, nossa, João Dória, são vários aliados que foram ficando pelo caminho, porque o Bolsonaro não é uma força política que agrega. Ela é essencialmente divisionista. Ela briga e o dissenso é uma rotina maior para o bolsonarismo do que o consenso. E é muito difícil fazer política assim. Então até quando o Lira vai ser aliado? Não sei. Não sei. Lembremos que Maia já foi, lembremos que Alcolumbre já foi, lembremos que todos esses que citei já foram, não são mais. Então
não sei até quando nós teremos essa aliança entre o Lira, entre o Centrão Raiz e Jair Bolsonaro. Se a rua deteriorar, se as condições econômicas se deteriorarem, é muito difícil que o Centrão continue emprestando os seus votos e a sua base para um governo fracassado, caso isso venha a se concretizar. Este é o cenário. Rodrigo Maia, em particular, se apequenou muito nesse processo. E veja como as coisas são efêmeras na política. Em novembro, falávamos que Rodrigo Maia era o primeiro-ministro do Brasil, uma caneta poderosíssima. Agora, poucos meses depois, temos um Rodrigo Maia isolado, sem partido, porque o que o DEM fez com ele, a traição, não tem a menor condição de Rodrigo Maia permanecer no DEM, não do jeito que está, o que a CM Neto, que Ronaldo Caiado e outras lideranças fizeram com o Rodrigo Maia, foi realmente humilhante para a pessoa. Hoje o caminho mais provável, na minha opinião, para ele seguir é no PSDB de João Dória. Ali ele teria um espaço de compor uma frente, se articular e tudo mais, e você vê que se antes Maia era cotado para, às vezes, disputar o governo do Rio, uma vice-presidência e tal, hoje já é um sonho muito alto caso ele consiga se reeleger deputado federal no Rio de Janeiro. Vai ser um desafio difícil. Rodrigo Maia nunca foi um grande puxador de voto, muito pelo contrário. Não é uma figura simpática nas urnas. E agora ele tem esse desafio de tentar se restabelecer. Um novo partido, um novo cenário, em que ele deixa de ser o bambambam do Congresso Nacional e até mesmo da República, o fiador da República, para ser mais um ali no Congresso Nacional, uma situação muito fragilizada. Vamos ao caso do Senado Federal. Ali a situação foi muito mais tranquila para Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é um jovem, né? Ele tem somente 44 anos, ele é o segundo mandato dele, ele havia sido deputado federal anteriormente, quando conseguiu presidir a mais importante comissão da Casa, que é a de Constituição e Justiça, vence a eleição para o Senado, assume como senador do DEM de Minas Gerais, é natural de Rondônia, de Porto Velho, mas fez sua carreira em Minas Gerais. Ele é advogado também, atua em Nova Lima, ali na Grande Belo Horizonte, na Grande BH, e a família tem empresas de transporte. Então você vê que ele tem interesse na ANT, que é a agência que regula os transportes, não por um acaso é a agência que regula o negócio da família dele. Então ele tem indicações políticas nessa agência. Você vê que as questões públicas nem sempre são priorizadas no Brasil. Rodrigo Pacheco foi muito mais hábil que Lira. Ele trouxe para si o PT, o PDT, o PSDB e deixou somente aquele grupo lavajatista do Muda Senado isolado na candidatura de Simone Tebet. Então, o Rodrigo Pacheco conseguiu uma aliança entre a esquerda e a direita bolsonarista, além do Centrão, evidentemente, para construir o seu nome numa articulação muito bem feita para o Alcolumbre. O que não aconteceu com o Maia aconteceu com o Alcolumbre. Ele conseguiu fazer seu sucessor, que era o desejo de Bolsonaro, era o desejo do PT, e aí você vê que essa composição ela foi passível, ela foi possível de acontecer. Então, Rodrigo Pacheco, ali, ele tem uma situação de menos conflito que Lira, porque é reconhecido como bom articulador, reconhecido como alguém como cumpre acordados. Então você vê que a situação no Senado deve ser mais tranquila, mais harmônica do que na Câmara Federal. Na Câmara Federal, a gente tem que pensar ainda naquela perspectiva do esvaziamento de Rodrigo Maia, que o Baleia Rossi conseguiu somente 145 votos. Então veja que somente a esquerda daria 130 votos, em tese, ali, para o Baleia Rossi. Então a gente teve muitos votos aí perdidos dentro da bancada do próprio Partido dos Trabalhadores, dentro do DEM, dentro do PSDB, dentro do MDB, todos os partidos que, em tese, endossavam o nome de Baleia Rossi, isso acabou não se concretizando nas urnas. Isso acabou migrando para a candidatura de Lira, que realmente, quando o governo vai às compras e o poder da grana, da emenda, para o mandato, porque é o seguinte, como é que funciona, gente? Não estou falando de corrupção, entenda, estou falando de realpolitik. O cara indica os aliados ali, e esses aliados naturalmente trabalham para o mandato do deputado que o garante naquele cargo, atendendo melhor as bases, porque o executivo escolher, você tem um recurso X para priorizar 10X de obras no Estado. Você acaba priorizando X, porque essa obra atende uma base do deputado, e isso volta em votos na eleição. Como é que funcionam as emendas? Os prefeitos todos de Pires na mão, Brasil afora, precisando de obras em seus municípios. O deputado chega e diz assim, olha, eu estou com a grana de emenda aqui para fazer a pracinha que você prometeu na sua campanha. Só que eu preciso que você me apoie em 2022. É muito difícil para um prefeito, quando um deputado chega com emenda na mão, com dinheiro na mão, dizer não, mesmo que ele seja aliado político de outro deputado. Muitas vezes ele liga para o deputado e fala assim, olha, fulano, me desculpe, a gente é amigo e tal,
mas o deputado aqui está me oferecendo um dinheiro que eu não posso negar no estágio de mandato que eu estou, senão eu não consigo entregar essas obras e eu coloco eu sacrifico o meu próprio mandato. Uma coisa que o político não faz é sacrificar o próprio mandato, não de graça, pelo menos. Se tiver alternativa, ele vai lutar ao máximo para tentar que seu mandato sobreviva, seu mandato permaneça. Então, o poder de barganha de um deputado com mandato junto aos prefeitos, que esses prefeitos o apoiando em 22 ou em 26 voltem votos, é muito complexo, cara. O Senado do Brasil é uma política das emendas que chega na população, mas favorecendo uma lógica do curral eleitoral, o que é muito pernicioso. Nesse sentido, nós vemos um fortalecimento do Centrão, uma decadência do poder de Maia. Isso quer dizer um fortalecimento de Bolsonaro para 2022? Não, porque pode ter sido uma baita vitória de Pirro, sabendo e conhecendo o DNA do Centrão, como nós que acompanhamos a política sabemos. O Centrão, ele vai enquanto tem o que tirar. Depois ele larga esse menor constrangimento e adere novamente ao novo governo. Então a gente não precisa esperar juras de amor. Eu acho que isso vai ter implicações eleitorais, porque agora o Bolsonaro mais na mão do Centrão que nunca. Hoje a probabilidade do impeachment ficou mais distante. Seria preciso muito mais pressão pressão das ruas e fatos novos que ainda não temos no cardápio para que o processo de impeachment ganhe repercussão e peso. E a gente precisa avaliar se vai ser convincente, conveniente, desculpe, para o Centrão, a manutenção de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, eles podem dar um golpe pela Temer no Jair Bolsonaro e ele nem percebeu. Qual o golpe pela Temer? Entra na vice do tempo, que o Mourão pouco provavelmente terá espaço como vice de Jair Bolsonaro na campanha de 22, coloca-se um nome alinhado ao Centrão, o Lira, por exemplo. O Lira entra de vice de Bolsonaro. Começou 2023, o segundo mandato. Quem falou que o Bolsonaro fica até 2026? Pode acontecer igual aconteceu com a Dilma. O Temer assumiu em 2015, no final de 2015 o Cunha abre o processo de impeachment, no primeiro semestre de 2016 Michel Temer era presidente da República. Pode acontecer isso com Jair Bolsonaro e o Centrão, já que não teremos mais na vice um nome que blindaria Jair Bolsonaro do impeachment, como Mourão em tese seria. Você pode colocar o nome de um político do Centrão, que compreende a dinâmica muito melhor, Bolsonaro tomar o impeachment, porque eu não vejo saída desse governo conseguir aprender a trabalhar direito, porque de fato não entrega reformas, não dá conta dos problemas reais da população e as mortes vão se acumulando devido à pandemia, a inflação vai aumentando, o combustível vai aumentando, isso vai gerando insatisfação social. Uma hora essa popularidade derrete, como aconteceu com Dilma, e o Temer já assumiu com a popularidade no lixo, não era o caso, nunca foi um presidente popular, mas deu conta de segurar no mandato. Essa é a diferença. A popularidade não é um único item que segura o presidente no cargo. Se não tiver base política, você não dá conta. Rapaziada, espero ter explicado mais ou menos o que aconteceu ontem. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito responder você. O vídeo ficou um pouco mais longo porque tinha muito para falar de quem eram as figuras, as consequências políticas. Vocês viram que está tudo muito aberto agora. Bolsonaro conseguiu uma vitória, sim, em conteste, ao eleger os dois aliados para a presidência da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Quer dizer muita coisa? A princípio, sim. A longo prazo, pode não dizer absolutamente nada. Então é isso. Bolsonaro obteve uma vitória, custou caríssimo, e vamos observar agora se ele conseguirá manter essa vitória ao longo dos anos. Beleza? Rapaziada, chegou até aqui, like. Hoje o vídeo foi robusto, hein? Foi denso. Precisa do seu like aí para que a plataforma reconheça a interação e faça ele chegar mais longe. Beleza? Excelente terça-feira para você e é nóis!